Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto. Nós estamos estudando, dentro da primeira parte, as 5 alternativas da humanidade. Nós estudamos, dentro das 5 alternativas, a doutrina materialista, já fizemos a doutrina panteísta, fizemos a doutrina deísta e fizemos a última doutrina dogmática. Hoje iremos estudar a doutrina espírita. Se você de repente está chegando agora e pegando esse estudo do livro Obras Póstumas, eu oriento que você vá até a playlist e verifique o estudo de número 1, porque todos os estudos que estão no EOS, todos os estudos, eles têm uma sequência, tá? E esse aqui a nossa irmã Lígia está nos informando que é o de número 71, então você teria que pegar o estudo de número 1. Todos os nossos estudos, eles são sequenciados, tá bom? Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Querido amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, e acima de tudo, o nosso Deus, o nosso Pai Criador. Estamos vivendo momentos delicados para a nossa sociedade, para o nosso Brasil brasileiro, em que os ânimos um tanto exaltados por conta de uma palavra chamada partido, ao contrário da união. Sabemos, Senhor, que a responsabilidade é toda nossa, mas reconhecendo o nosso estado infantil, nós elevamos o nosso pensamento para te pedir, Senhor, o auxílio para com a sociedade brasileira, para com essa nação, para que os ânimos possam se acalmarem. E que a tua vontade, a vontade de Deus nosso Pai, possa verdadeiramente ser vivido nessa terra. Nessa noite estamos aqui com a tua graça, reunidos para estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora. Nós te rogamos o amparo de que tanto necessitamos e a inspiração indispensável para que possamos ter uma melhor compreensão do estudo dessa noite. Nós te pedimos a permissão, o amparo e te agradecemos, Senhor, infinitamente por essa oportunidade que nos é dada. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja. Vamos lá então? Obras póstumas, vamos estudar sobre a doutrina espírita, nesse processo da 5ª alternativa da humanidade terrena. O termo alternativa é porque ninguém é obrigado a, se escolhe. Então não existe, eu gosto da resposta do Dalai Lama, quando ele foi perguntado qual a melhor religião. E ele respondeu, a que te torna um ser humano melhor. Então, em verdade, as religiões, elas estão para atender à necessidade e o nível moral e intelectual de cada um. Então, nós temos religiões que ainda é necessário para muitas pessoas a presença do demônio. O demônio é um movimento de tentar conter, talvez não eduque, mas pelo menos contém. Há um grupo ainda que acredita e tem a necessidade do inferno que vai queimar e que vai ficar lá eternamente. Então, nós temos que entender
que cada um de nós nos adequamos à religião que está de comum acordo com o nosso nível de consciência. Então, quando se fala de reencarnação, que é o que nós vamos estudar em Espiritismo, nem todos estão aptos ainda a aceitarem. Eles não conseguem compreender a pluralidade das existências e nós não devemos forçar. Existe um grupo muito grande que tem maior dificuldade de compreender a comunicabilidade dos espíritos. Existe um grupo com muita dificuldade de compreender a pluralidade dos mundos habitados. Não consegue, não dá conta de entender isso. Falar de perispírito para muitas pessoas é algo assim que a pessoa surta. Como que é isso, perispírito? Então a gente tem que entender que a melhor religião é que nos torna um ser humano melhor. Então, quem busca a doutrina espírita, verdadeiramente busca, porque às vezes você está numa religião porque você está paquerando alguém que é espírita, você está numa religião porque o seu patrão ou o seu chefe está ali, você quer agradar, você está no espiritismo porque você acha legal, você quer chocar as pessoas. Ah, quem é espírita porque quer chocar. Você conhece a religião? Sou espírita, mas na verdade o intuito dele é chocar, quer ser diferente. Então, não é desse grupo que nós estamos falando, desse tipo de escolhas. Nós estamos falando daquelas pessoas que o espiritismo é para aquelas pessoas que se interrogam bastante, que não conseguiram se adequar a nenhuma dessas outras religiões, que não conseguiram obter e saciar a sede íntima dos questionamentos que buscavam. E o outro ponto é que o espiritismo, ela é uma doutrina, ela é uma religião que nos deixa tudo muito claro. Não há o que refutar. Então a gente também pode pensar que a doutrina espírita ela está para realmente trazer aqueles espíritos extremamente renitentes, que somos nós. Que a gente, eu digo que não existe nenhuma religião na face da Terra que nos dê tantos subsídios para nos tornarmos pessoas melhores quanto a doutrina espírita. Então, é uma necessidade de saber mais, de compreender mais, para aí sim começar a fazer a sua mudança. Eu gosto sempre de lembrar da irmã Dulce, que foi questionada, não sei se é a irmã Dulce ou a Madre Teresa, me perdoe, mas o questionamento é interessante. Por que Deus coloca tanta gente no mundo para sofrer? E ela ali cuidando das pessoas. Ela disse, meu filho, eu não sei. Nós espíritas saberíamos responder racionalmente, no processo expiatório. Ela disse, meu filho, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu tenho que cuidar deles. Então, a informação principal, ela tem e vive, que é o amor, porque cuidar é um ato de amar. Nós compreendemos tudo racionalmente, o porquê do sofrimento, nós entendemos que é um processo de expiação ou de provação, mas isso não nos faz fazer o segundo passo principal que a irmã colocou. Seria, olha, eu não sei por quê, mas eu sei que eu tenho que cuidar. Então, nós damos essa volta a todas para poder entender que temos que cuidar. Resumindo, é isso. Então, existe a melhor religião? Existe a verdadeira religião? Não, porque Deus, o Cristo Jesus, não veio fundar uma religião. Ele veio nos trazer e exemplificar uma grande lição, que era o amor. O espiritismo ele não faz proselitismo. Nós não estamos aqui para sair angariando pessoas, quantidade, seguidores, adeptos. Isso não existe. Nós não aprendemos isso em espiritismo. Então, às vezes, a instituição, com o intuito de ter um número enorme de pessoas ali frequentando, acaba, inclusive, fazendo coisas que não está de comum acordo com a doutrina espírita. Mas por quê? Porque quer chamar a atenção. O que nós aprendemos quando nós lemos revista espírita, quando nós vamos ler os boletins, que são extremamente importantes? O verdadeiro espírita, ele tem que conhecer o que é o espiritismo, as revistas espíritas, viagens espíritas, que são livros que vai nos contando a história da doutrina. Então, como é que eu posso conhecer espiritismo se eu não conheço o início dessa doutrina? Então, lá no boletim, o que nós vamos aprender? Como era para participar da sociedade espírita? Porque eles realizavam as reuniões, havia as evocações. Então, bastava chegar e adentrar? Não.
Você tinha que ser convidado e quem te convidasse seria responsável por você. E o grupo inteiro teria que ser avisado. Então hoje a gente vê instituições que fazem reuniões mediúnicas públicas. Ou que agora está na moda, coloca um pseudo-médio incorporado para conversar com a pessoa que está chegando na instituição. Mas tudo isso é o quê? Tentar conquistar um grande público por vaidade e indo de contra com o que a doutrina nos ensina. Certo? Então, quando se fala em reunião mediúnica, é algo sim privado. E assim deve ser. Ok? Então vamos ver a abordagem do professor Allan Kardec da doutrina espírita? Conceito: doutrina religiosa e filosófica, fortemente baseado nos ensinos de Jesus Cristo, nos seus evangelhos e nos ensinamentos vindos do mundo dos espíritos. O pior crítico que pode existir é criticar o que não conhece. O pior crítico é ele criticar porque ele viu alguém falar um pedacinho, pronto, já se arvorou a ser um crítico. Então, decentemente, para você criticar algo, o mínimo que você tem que ter é conhecimento do algo. Para você estar pautado verdadeiramente no que você vai criticar. Então, você tem que estudar, você tem que entender. E não é de forma ampassã, não, é verdadeiramente estudar. Então, uma pessoa que se predispõe a criticar a doutrina espírita, para ser um crítico, que ela pelo menos tenha a decência de estudar pelo menos o livro dos espíritos, ler o livro dos espíritos. Que dificilmente, se uma pessoa de bom senso lê o livro dos espíritos, no finalzinho do livro ou na metade do livro ela já é espírita. Mas vamos lá. Doutrina espírita. O princípio inteligente independe da matéria. Ponto. Ele já colocou aí um ponto, né? O princípio inteligente independe da matéria. Então, o espírito, o princípio inteligente do universo, pegando lá o iniciozinho, a questão 23, e depois a explicação na 72, 75, se não me falha a memória, do livro dos espíritos. Mas o que a gente aprendeu quando ele fala? A matéria, ela é inteligente? E quando eu estou falando de matéria, eu não estou falando de corpo físico. Eu estou falando, inclusive, dessas matérias menores. Eu estou falando de um átomo. Eu estou falando de uma bactéria. Eu estou falando de um vírus. Ok? Então, tudo que tem um ato de inteligência, existe um princípio inteligente nisso. Sendo elaborado para um dia ser um espírito. Então, a matéria, ela não é inteligente. A matéria não faz nenhum movimento de inteligência. Quem dá a inteligência à matéria, mesmo essa inteligência simples de um átomo, é o princípio inteligente que habita ali. A matéria por si só não pensa, não elabora, não cria, não nada. O movimento é dado pela vitalidade. O movimento é a vitalidade, mas a ação da inteligência é o princípio inteligente. Entende isso? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um corpo físico aqui sem vitalidade. Já acabou a vitalidade do corpo. Mas eu tenho ali um espírito. Ele tem como movimentar esse corpo novamente? Não. Porque o corpo não tem mais vitalidade. Ele não tem mais como habitar nesse organismo. Não tem. Agora, pode existir um organismo com vitalidade ali no processo de coma, apagado total. É só um corpo. Pode existir um corpo com vitalidade. Vitalidade, não é inteligência. E sem o espírito? Pode. O espírito já foi, mas ainda existe vitalidade, ainda existe uma vida orgânica. Então, quando falar em princípio inteligente, o princípio inteligente independe da matéria, ou seja, são coisas totalmente distintas. Ficou claro isso? A alma, que é o ser encarnado, individual, pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, quando ele fala, o princípio inteligente é independente da matéria, ele está dizendo, olha, a matéria é uma coisa e o espírito é outra. Aí ele volta, ele diz, a alma individual pré-existente, ela existe antes do corpo físico, antes da matéria.
Então ali, quando o feto está sendo gerado, que ele está ali se desenvolvendo no útero materno, nesse altar sagrado, ali o organismo está sendo preparado, a matéria procede da matéria. Mas o espírito que está ali habitando, esse não procede da matéria. Esse vem pronto. Essa informação nós temos essa informação. Na prática nós esquecemos. Porque se eu tenho dificuldade com meu filho, se eu tenho dificuldade com a minha filha, eu não paro para refletir que esse espírito tem uma história que antecede essa que ele está vivendo. Outro ponto também que a gente também esquece é aquele feto, aquela criança que está ali começando, a gente para assim para pensar, ele traz uma história, boa ou má, mas traz uma história. Então os pais, eles não criam a alma. Essa alma, ela já tem, ela pré-existe ao corpo físico. Então, ou seja, a matéria procede da matéria, mas o espírito não procede do espírito, tá? Por isso é que ele diz aí individualidade. Então, vamos lá. Nessa frase, ele diz a alma individual pré-existe, ou seja, antes da formação do corpo ela já existe, e lembrando que essa alma, ela não foi criada exclusivamente naquela hora para habitar aquele corpo. A elaboração dessa alma, desse espírito, começou lá no reino mineral, não esqueçam disso. E depois ela passou para o monera, que ela não pulou do mineral para o vegetal. Então, a elaboração começou lá, a elaboração da alma, ok? E volto a repetir, não pensa que essa elaboração iniciou no planeta Terra. Os planetas que nós iniciamos esse processo de elaboração talvez nem existam mais. Ficou claro isso? Então, não começou aqui na Terra. Aqui na Terra, nós já vivemos a experiência de espírito, ok? Aí ele dá mais uma informação. Essa alma é individual, pré-existe e ela sobrevive ao corpo. Então, uma vez que o corpo físico cessa a vitalidade, acabou a vida orgânica, o ser inteligente, que é independente da matéria, ele vai continuar vivo. Só morre o corpo físico. Eu, espírito, continuo a minha vida, pensando, desejando, amando, idealizando, sentindo, porque tudo isso é um patrimônio da alma. Sensação é do corpo, sensação fisiológica, a sensação do comer, a sensação do sexo. Isso é fisiológico, isso não é da alma. Mas eu posso viciar a alma, porque eu passo a me apaixonar pelo desejo, pelas sensações. E mesmo estando na condição de alma, eu quero continuar vivendo as sensações de um corpo físico fisiológico. Redundância, né? Entende isso? O que é da alma? Sentimento, emoções e não sensações. Nós estamos há milênio buscando sensações em detrimento das emoções. Então já aprendemos que o princípio inteligente depende da matéria, aprendemos que a alma individual ela pré-existe e sobrevive ao corpo, tá? Então, quando os nossos amores desencarnarem, eles vão estar vivos. E quando nós desencarnarmos, nós também estaremos vivos, porque não há morte. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas. Então, aqui cai por terra, dentro do Espiritismo, respeitamos as demais religiões, daqueles que foram anjos e que se rebelaram contra Deus e que caíram. Então, Deus não cria anjo.
Deus cria princípios inteligentes e cada um nesse processo de evolução, porque Deus é de amor, é de justiça e de caridade, é uma lei só. Então, que justiça seria? Uns ele já construía anjo. Não, eu vou fazer esses aqui, já são anjo. Não existe isso. Então, o princípio é o mesmo, o ponto de partida ou de origem é o mesmo. Jesus Cristo foi criado da mesma forma. Ele também viveu a experiência de um princípio inteligente. Galgou todo. Agora, óbvio que ele é um espírito bem mais velho que nós. Ele é o nosso irmão mais velho, porque Deus nunca para de criar. Nós estamos aqui já na condição de um espírito, ainda na condição de um espírito imperfeito, rebelde contra as leis de Deus, mas tem espíritos que começou a ser criado agora. Então, perante esses espíritos, nós somos mais evoluídos? Somos, porque diz Jesus, meu pai nunca para de trabalhar, meu pai trabalha. A construção, ela é perpétua, é infinita. A nossa cabeça não dá conta de entender isso. Então, o ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas. Então, todas têm o mesmo ponto de partida. Então, Jesus esteve na condição, viveu a experiência da elaboração de um princípio inteligente, sim. Em qual planeta? Meu filho, se a gente não sabe nem qual foi o planeta que ele evoluiu como espírito, qual a informação que nós temos no livro A Caminho da Luz? Que na formação do planeta Terra, ele é o coordenador, ele é o Cristo. E ele já estava na posição de um Cristo. Outra informação que nós temos no livro Consolador, diz Emmanuel, olha, por aquilo que nós sabemos aqui, a conversa, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, no processo de evolução, a evolução dele foi em uma reta. Ou seja, Jesus Cristo não fez parte dos espíritos rebeldes, como nós. Esse movimento de rebeldia, a gente acaba alongando muito o nosso processo de evolução. Então, o que éramos para fazer em 10, a gente faz em 1000. Entende? E para nós, os terrícolas, é muito difícil, eu vou usar essa palavra, nós voltarmos atrás. A gente está relutando muito para a gente aprender a ser bom. A gente reluta muito contra isso, porque está em nossas raízes, a gente está impregnado disso. É um esforço enorme a gente seguir as lições de Jesus. Por quê? Porque nós nos distanciamos muito da reta. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui na Terra. É a nossa condição realmente, todos nós. A gente tem muita dificuldade de lidar com quem faz o mal, com quem nos faz o mal. A gente tem inveja. A gente inveja ao ponto de dizer assim, da gente se incomodar com o sucesso do outro, aquilo que a gente chama de sucesso. A gente se incomoda com a beleza física do outro. A gente se incomoda com a nota do outro. A gente se incomoda, o nome disso é inveja. Então, dentro de um processo de um espírito nobre, ver um outro belo e poder ouvir o povo chamar de belo, isso ia promover muita alegria. Que bom que o meu irmão é belo, né? É esse nível que a gente não consegue nem entender. Então, nos distanciamos e nos distanciamos muito. E lembra, volto a repetir, isso não é uma exceção do nosso Senhor Jesus, isso é uma regra. A exceção é a rebeldia. Porque a gente tem na cabeça que a regra é a rebeldia. Olha, nós somos tão rebeldes que nós temos a certeza que a regra é a rebeldia. Que perante a criação, 99% todo mundo é rebelde, só 1% que não é. Não é, gente, nós somos a exceção. Porque é uma escolha de dor e é uma escolha de sofrimento. Entendeu? Então, nós somos a exceção. Jesus é a regra. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Tá? Então, não existe, em doutrina espírita, aprendemos isso, e é lógico isso, que todos nós temos o mesmo ponto de partida. Tá?
Se uns estão mais evoluídos e outros menos, tem duas explicações. A primeira, pode ser um espírito como o nosso Senhor Jesus, que foi criado bem antes da minha condição, bem antes. Evoluí em outro planeta. Outra explicação é que eu posso ser um espírito renitente, porque muitos começaram comigo e talvez já estejam muito melhor do que eu. É por isso que a evolução, ela não é de mãos dadas. Vamos lá, todo mundo junto, não. Porque como nós temos o livre-arbítrio, cada um vai no seu ritmo, no seu tempo, com a sua liberdade. Eu posso pegar um pai e uma mãe, ele tem 8 filhos. A educação ele dá idêntica para todos, com a mesma moral, com a mesma rigidez. E a gente percebe que uns conseguem e outros não tem jeito. Se torna alcoólatra, sexólatra, imoral, mesmo tendo tido as mesmas educações. Entende por quê? Porque cada um é cada um e cada um tem o seu livre-arbítrio. Até aí, estamos juntos? Todas essas almas são criadas simples e ignorantes. E quando ele fala nessa simplicidade, nessa ignorância, ele está falando lá do princípio. Lá da origem, lá do início. E sujeitas ao progresso, e olha aqui, indefinido. Sujeita ao progresso. Então, é um determinismo divino o progresso. Você pode retardar? Pode. Retardar. Ou seja, ao invés de dar 10 passos, dá apenas 1. Ou nenhum. Regredir não pode. Mas você pode dar 10, 20, 30 ou dar apenas 1 ou nenhum. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Nada. Então não existe. Deus construiu anjo? Não. Princípios inteligentes, simples e ignorantes a serem desenvolvidos. Aí você acha o quê? Que Deus criou, aí a crença deísta, Deus criou e foi embora tirar férias? Não. Porque todo o processo que ele começa no princípio inteligente e está submetido às leis de Deus. É Deus acompanhando esse processo de evolução. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade, todos os reinos. Mineral, monera, vegetal, até o animal. E qual é o nosso caminho? O angelical. Então, hoje, qual é a condição humana ainda? Nós, os terrícolas aqui, é de animalidade ainda. A gente sai para caça, né? A gente ainda não trabalha com o intuito de servir. A gente trabalha com o intuito da caça. Da subsistência, da gruta para nos proteger, né? Então a gente ainda trabalha muito em função do animal, manter o corpo vivo, ter ali uma gruta de proteção, não é verdade? E segura contra qualquer tipo de ataque. A gente está ainda nesse mesmo nível, né? Um pouco mais elaborada, mas ainda nesse nível. Estamos juntos? As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente em virtude do livre pelo trabalho e pela boa vontade. Porque o que nós temos aprendido em Espiritismo? Existe uma regra determinada, Carla, você vai reencarnar e você vai poder dar só 2 passos? Senão não teria mais livre-arbítrio. E cada encarnação nossa, a misericórdia divina, a espiritualidade superior, organiza para que tudo dê certo. Todas as nossas reencarnações é para que tudo dê certo. As pessoas que nós temos que nos acertar,
Tudo, os filhos ou filhas, esposa, irmão, está tudo alinhado, tudo certinho, para que tudo possa dar certo. Porque são as pessoas que eu preciso aprender a me tornar um ser humano melhor. Entende isso? Está tudo certo. Em virtude do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Que o que nos falta é o quê? Boa vontade, ou seja, vontade de servir. Vontade de realizar. Quando você pede para um filho fazer alguma coisa que o curumim, a cunhantã, sai batendo o pé, o que você diz? Tá de má vontade, menino. Não dá uma raiva muito grande? E a pessoa vai fazer o serviço? Vai, mas vai fazer o quê? Com má vontade. Reclamando, maldizendo, dizendo que no primeiro momento vai sair de casa. É má vontade. Assim somos nós no nosso cotidiano. Deus nos chama a fazer, a servir. Às vezes a gente até faz, mas faz com má vontade. Reclamando, batendo o pé, xingando. A vida espiritual é a vida normal. Conceição, tu faz planos para a vida terrena? Eu não faço, gente. Eu faço planos para a vida espiritual. Mas como é que é isso? Eu tento fazer tudo o que eu posso para me tornar um humano melhor. Então, meus planos é para o mundo espiritual. Eu não sou daqui. Mas eu sei que para eu ter uma vida melhor no mundo espiritual, eu preciso aprender a me relacionar. Isso é novidade? Não. Pautado em quê? O que Jesus nos ensina? Qual é a lição que o nosso Senhor diz? Buscai primeiro as coisas de Deus, dos céus. As demais vos será dada por acréscimo. Busca primeiro, faça o bem e deixa o resto com o papai. Faça o bem, e o bem que eu faço, o primeiro a receber o bem sou eu. Então isso é um movimento de fazer programação para o mundo espiritual, que é a casa, é a minha casa. É para onde eu vou voltar. Lá é minha casa, lá é a nossa casa. Lá é a verdadeira casa, porque eu sou um espírito estagiando num corpo físico. Pronto. Se corpo é meu, não é. Eu sou um corpo? Não sou, eu sou um espírito. Eu sou uma personalidade? Não, eu estou uma personalidade, mas eu sou um espírito. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. Uma fase temporária. Só essa leitura aqui já muda a cabeça de muita gente. Temporária. Então, temporária é a vida que eu levo aqui não é eterna. Porque se é temporário para mim, também é temporário para a Mita, também é temporário para a Carla, também é temporário para o Augusto, também é temporário para a Cecília e para todos nós. Isso quer dizer o quê? Que tem tempo determinado. Vamos só para a gente fixar, que nós vamos parar aqui nesse parágrafo. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. Então, se é temporária para mim, é temporária para todos nós. Logo, todas as pessoas que convivem contigo são temporárias. Aquela existência vai passar. Por que eu não quero pensar nisso? Por que eu não paro? Por que eu não quero? Porque eu nego a desencarnação? Então eu tenho que pensar que eu posso ir, como aqueles que me cercam, a qualquer hora também pode ir. É temporário. Nós já aprendemos isso no Espiritismo, não é eterno. Eu tenho que pensar nisso no meu cotidiano. Saber que as pessoas que convivem comigo são temporárias, como eu também sou temporário. Esse nosso movimento, quando a gente adquirir essa consciência, essa lucidez, nós vamos parar com essa mania de deixar para amanhã.
Não vou deixar para amanhã, vou fazer hoje. Porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. Mas hoje eu sei que eu estou. Entende? Isso para tudo. Durante a qual ele, o Espírito, se reverte momentaneamente de um envoltório material, de que se despe por ocasião da morte. O que está difícil de entender aqui? Ficou claro? Essa é a doutrina espírita. Estamos só começando. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A melhor religião é que nos torna um ser humano melhor. Existe a verdadeira religião? Não, porque Deus, o Cristo Jesus, não veio fundar uma religião. Ele veio nos trazer e exemplificar uma grande lição, que era o amor. Tudo que tem um ato de inteligência, existe um princípio inteligente nisso, sendo elaborado para um dia ser um espírito. Então, a matéria, ela não é inteligente. A matéria não faz nenhum movimento de inteligência. Quem dá a inteligência à matéria, mesmo essa inteligência simples de um átomo, é o princípio inteligente que habita ali. O movimento é a vitalidade, mas a ação da inteligência é o princípio inteligente. Os pais, eles não criam a alma. Essa alma, ela já tem, ela pré-existe ao corpo físico. Então, ou seja, a matéria procede da matéria, mas o espírito não procede do espírito. A elaboração dessa alma, desse espírito, começou lá no reino mineral. Não esqueçam disso. E volto a repetir, não pensa que essa elaboração iniciou no planeta Terra. Os planetas que nós iniciamos esse processo de elaboração talvez nem existam mais. Aqui na Terra nós já vivemos a experiência de espírito. Sensação é do corpo, sensação fisiológica, a sensação do comer, a sensação do sexo. Mas eu posso viciar a alma, porque eu passo a me apaixonar pelo desejo, pelas sensações. O que é da alma? Sentimento, emoções e não sensações. Nós estamos há milênio buscando sensações em detrimento das emoções. Deus não cria anjo. Deus cria princípios inteligentes, porque Deus é de amor, é de justiça e de caridade, é uma lei só. Então, que justiça seria? Uns ele já construía anjo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo. Jesus Cristo foi criado da mesma forma. Ele também viveu a experiência de um princípio inteligente. Agora, óbvio que ele é um espírito bem mais velho que nós. Porque Deus nunca para de criar. Nós estamos aqui já na condição de um espírito, ainda na condição de um espírito imperfeito, rebelde contra as leis de Deus, mas tem espíritos que começou a ser criado agora. O nosso Senhor Jesus Cristo, no processo de evolução, a evolução dele foi em uma reta. Ou seja, Jesus Cristo não fez parte dos espíritos rebeldes, como nós. Esse movimento de rebeldia, a gente acaba alongando muito o nosso processo de evolução. É um esforço enorme a gente seguir as lições de Jesus. Por quê? Porque nós nos distanciamos muito da reta. Isso não é uma exceção do nosso Senhor Jesus, isso é uma regra. A exceção é a rebeldia. Porque a gente tem na cabeça que a regra é a rebeldia. Porque é uma escolha de dor e é uma escolha de sofrimento. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, tá?
Se uns estão mais evoluídos e outros menos, tem duas explicações. A primeira pode ser um espírito como o nosso Senhor Jesus, que foi criado bem antes da minha condição, bem antes. Evoluí em outro planeta. Outra explicação é que eu posso ser um espírito renitente, porque muitos começaram comigo e talvez já estejam muito melhor do que eu. Porque como nós temos o livre-arbítrio, cada um vai no seu ritmo, no seu tempo, com a sua liberdade. Todo o processo que ele começa no princípio inteligente e está submetido às leis de Deus. É Deus acompanhando esse processo de evolução. Hoje, qual é a condição humana ainda? Nós, os terrícolas aqui, é de animalidade ainda. A gente ainda não trabalha com o intuito de servir. A gente trabalha com o intuito da caça. Todas as nossas reencarnações é para que tudo dê certo. As pessoas que nós temos que nos acertar. Tudo. Os filhos ou filhas, esposa, irmão, está tudo alinhado. Tudo certinho. Para que tudo possa dar certo. Porque são as pessoas que eu preciso aprender a me tornar um ser humano melhor. Entende isso? Está tudo certo. Que o que nos falta é o quê? Boa vontade, ou seja, vontade de servir. Vontade de realizar. Conceição, tu faz planos para a vida terrena? Eu não faço, gente. Eu faço planos para a vida espiritual. Eu tento fazer tudo o que eu posso para me tornar um humano melhor. Então, meus planos é para o mundo espiritual. Eu não sou daqui. Mas eu sei que para eu ter uma vida melhor no mundo espiritual, eu preciso aprender a me relacionar. Buscai primeiro as coisas de Deus, dos céus. As demais vos será dada por acréscimo. Faça o bem e deixa o resto com o papai. E o bem que eu faço, o primeiro a receber o bem sou eu. Então isso é um movimento de fazer programação para o mundo espiritual, que é a casa, é a minha casa. Lá é a verdadeira casa, porque eu sou um espírito estagiando num corpo físico. Pronto. Se corpo é meu, não é. Eu sou um corpo? Não sou, eu sou um espírito. Eu sou uma personalidade? Não, eu estou uma personalidade, mas eu sou um espírito. Todas as pessoas que convivem contigo são temporárias, aquela existência vai passar. Eu tenho que pensar nisso no meu cotidiano, saber que as pessoas que convivem comigo são temporárias, como eu também sou temporário. Esse nosso movimento, quando a gente adquirir essa consciência, essa lucidez, nós vamos parar com essa mania de deixar para amanhã. Não vou deixar para amanhã, vou fazer hoje. Porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. Só essa leitura aqui já muda a cabeça de muita gente. O que está difícil de entender aqui? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez conduziram o nosso estudo. Graça te damos, Senhor.